E aí galera, tudo bem? Aqui quem tá falando é a Bárbara. Eu vou acompanhar vocês na disciplina de Ciência dos Materiais e o meu e-mail tá aqui abaixo, caso alguém precise tirar alguma dúvida ou enviar algum material, alguma coisa assim. Bom, primeiramente, exercício número 1, ele pergunta o que significa o ponto eutético num diagrama de fases. Para responder essa questão, primeiramente a gente precisa entender o que é um diagrama de fases. É um diagrama que vai mostrar o comportamento de uma liga de acordo com a sua composição e a sua temperatura. No caso específico, ele está perguntando sobre o ponto eutético. Nesse diagrama que eu estou indicando aqui é um diagrama de cobre e prata, onde o ponto eutético está indicado pelo ponto E. É um ponto de menor temperatura para fusão para uma concentração específica. Então, a gente pode ver aqui que é uma concentração entre 60% e 80% de cobre, certo? E é o menor ponto, ou seja, desculpa, menor ponto não. É o ponto aonde ocorre a fusão na menor temperatura. Então, retomando o exercício, o que significa o ponto eutético num diagrama de fases? É o menor ponto de fusão invariante numa concentração específica, sim, dentro do diagrama de temperatura versus composição. Sim, tá correto, é o que a gente acabou de ver. Alternativa 2, ponto em que ocorre o equilíbrio de 4 fases. Não, ali a gente tem a fase líquida e a fase sólida. Não existe 4 fases. Alternativa C, ponto em que ocorre em que o material se comporta como único. Não, ele não fala nada a respeito das características do material. Ele fala simplesmente que o ponto eutético é o ponto de menor temperatura para a fusão daquele material dentro de uma concentração, sendo numa concentração específica. Então, a resposta dessa é a alternativa A, menor ponto de fusão invariante numa concentração específica dentro do diagrama de temperatura versus composição. Exercício número 2, pergunta qual a principal diferença entre um ensaio de tração de um material dúctil e de um material frágil. Primeiramente, a gente precisa ver qual é o resultado de um ensaio de tração de um material dúctil e um material frágil. O ensaio é representado numa curva de tensão versus deformação, como está o exemplo ali. O que a gente pode ver é o seguinte, um material frágil, ele rompe dentro dessa faixa linear, ou seja, dentro da deformação elástica, porque os materiais eles funcionam da seguinte forma. Existe a deformação elástica, que é a deformação onde o material sofre a tensão e ele deforma, mas ele retorna para o estado de origem, é uma deformação menor, né? É uma deformação menor em relação à deformação plástica. E ele rompe, né? Os materiais considerados frágeis, eles rompem dentro desse espaço, eles não chegam a sofrer a deformação plástica. Já materiais dúcteis, ele tem essa faixa de deformação elástica, que é a parte que o material deforma, mas volta para o seu estado original, e se continuar sofrendo tensão, ele passa para a parte de deformação plástica, que a gente pode ver aqui, que é expressa entre C e C', que é a parte onde o material ele sofre a deformação plástica, ou seja, é a principal característica de um material dúctil, é possuir a deformação plástica, o oposto do material frágil. Então, respondendo à pergunta, qual a principal diferença entre um ensaio de tração de um material dúctil e de um material frágil? Alternativa A, no diagrama de tensão versus deformação, o material frágil não apresenta região plástica, certo? Enquanto o material dúctil, essa região está presente. Sim, a gente acabou de falar isso. Alternativa 2, o material apresenta deformação permanente? Não, o material frágil rompe dentro da deformação elástica, que é a deformação onde volta para o seu estado de origem, ou seja, ele não tem deformação permanente, está errada. Alternativa C, o material dúctil apresenta apenas a relação linear entre tensão e deformação. Não, o material dúctil possui a região seguinte. Não, está errada. Num material frágil, a região de fluência é grande e no diagrama tensão... Não, ele não possui essa região de fluência. É a região... Quem possui essa região de fluência é o material dúctil. Então, a resposta correta é a alternativa A.
No diagrama de tensão versus deformação, o material frágil não apresenta região plástica, enquanto o material dúctil, essa região está presente. Passando para o exercício número 3, o que significa um ponto eutetoide no diagrama de fases de temperatura versus composição? Para poder responder isso, primeiro nós precisamos saber o que é um ponto eutetoide. As características que distinguem um eutetoide de um eutético é o fato que a fase sólida, ao invés de um líquido, se transforma em outras duas fases sólidas em uma única temperatura, ou seja, é o ponto de menor temperatura aonde uma fase sólida vai se transformar em outras duas fases sólidas. Essa reação eutetoide ela é encontrada no sistema de ferro-carbono e ela é muito importante dentro do tratamento térmico de aços. Voltando à pergunta, o que significa um ponto eutetoide no diagrama de fases, temperatura versus composição? Não tenho como falar que é nenhuma das demais alternativas. Vamos ler a próxima. Menor ponto de fusão de uma liga? Não, a gente acabou de falar, não é fusão. É um sólido se tornando outros dois sólidos. Então, falou em fusão, está errado em relação a eutetoide. Eutético é fusão, eutetoide não. Ponto em que o material funde como se fosse material. Não funde. Alternativa D. Ponto invariante no diagrama de temperatura versus composição, em que uma fase sólida dá origem a outras duas fases sólidas. Sim, é isso. A gente acabou de ver que é isso. Então, a resposta correta é a alternativa D. Ponto invariante no diagrama do sistema. Voltando só um pouquinho. Ponto invariante no diagrama de temperatura no diagrama temperatura versus composição, em que uma fase sólida dá origem a outras duas fases sólidas. Certo? Exercício número 4. O que significa tenacidade no diagrama tensão versus deformação num ensaio de tração? Bom, primeiramente a gente precisa ver o que é tenacidade. Para uma situação estática, a tenacidade pode ser determinada a partir do resultado de um ensaio de tensão e deformação, é o mesmo que a gente viu na alternativa 2, que eu usei de exemplo, em tração. Ela é a área sobre a curva até o ponto de fratura. Ou seja, no caso do material frágil, essa área, nos dois, né, são as áreas cinzas, ou seja, a área embaixo de um material frágil é bem menor do que em relação a de um material dúctil, por causa de não haver a deformação plástica. Então vamos lá. É a área abaixo da curva, tensão versus deformação retirada no ensaio de tração? Sim! A gente acabou de ver que é isso, essa definição é retirada do Callister. Alternativa 2, é a dissipação do efeito Joule? Não, nem menciona efeito Joule, não. É a capacidade do material de endurecer? Também não, ele fala não, que a tenacidade está atrelada à área no gráfico, só isso. É a área abaixo da região plástica? Não, é a área sobre todo o gráfico, certo? Então, resposta correta, alternativa A, é a área abaixo da curva, tensão versus deformação, retirada de um ensaio de tração. Exercício número 5 é: qual o teor de carbono nos aços 1020 e 1045, respectivamente? Primeiro, a gente precisa entender o que é esse 1020 e 1045. Seguindo a norma BNT, é a classificação em que se baseia a composição química de um aço, sendo que os dois primeiros algarismos, ou seja, no caso do exercício 10, 20 e 1045, o 10 ele diz respeito à classe do aço, e os dois últimos, 20 e 45, né, no caso, eles dizem ao teor médio de carbono, que varia de 0,05 a 0,95%. Reparem bem, é de 0,05 a 0,95%. Não chega nem a 1%. Vamos lá. Ele pergunta a respeito desses dois aços. Vamos lá. Material com fases tetragonais de alto teor. Não fala isso. Não fala a respeito de nada disso. Ele quer saber qual o teor de carbono. A alternativa não está respondendo a minha pergunta. Alternativa 2. Teores de carbono entre 0,025 e 0. Não, ele quer saber qual o teor de carbono exato. Ele não quer saber teores. Não, tá errado. Vamos lá. Nomenclatura usada para representar teores de 0,2 e 0,45% de carbono no aço, respectivamente. Sim, ó, o 20, né, seria o 0,2% e o 45 seria 0,45% de carbono. Lembra que varia entre de 0,05 a 0,95. Então,
o número que está aqui, por exemplo, para ser 0,5 teria que ser um aço 10,05. Ele seria um aço de 0,05%. E para ser um aço de 95 teria que ser 10,95. 0,95%. Então, a alternativa C está correta. A alternativa D, são aços de alto carbono de 20 e 45. Não! A gente acabou de ver que o máximo de carbono que nós temos no aço é 0,95. Não tenho como ter 20%. Então, a alternativa correta, a alternativa C, nomenclatura usada para representar teores de 0,2 e 0,45% de carbono no aço, respectivamente. Acho que todas as questões foram respondidas. Encontro vocês no próximo vídeo. Muito obrigada. Até logo.